Tá ótimo. Bom dia, igreja. Sempre uma satisfação e uma responsabilidade muito grande compartilhar da palavra de Deus com a sua igreja. Hoje é um dia de assembleia administrativa, mas a gente nunca deixa de ministrar a palavra por conta exatamente do seu valor na caminhada de fé. E para nós é uma satisfação. Hoje nós comemoramos, a Convenção Batista Brasileira separou esse domingo como sendo o dia das mulheres, das esposas dos pastores, e a gente não poderia deixar de lembrar. Palmas aí para as irmãs que realmente auxiliam, ajudam por demais essa caminhada, esse desafio que é ser um pastor. Um pastor. Nós somos muito gratos porque aqui estamos. Eu tive pensando a respeito dessa função, e que eu não chamo de função pastoral, que na realidade quando você é um vice-presidente, como eu sou vice-presidente aqui da igreja, você está vice-presidente. Mas quando você é ordenado pastor, ou ainda que você não seja ordenado, ainda que você esteja na caminhada, você é um pastor, isso tem a ver com a sua essência, tem a ver com quem você é, tem a ver com algo que é íncito à sua natureza. Então não é algo que você está, você é. E é um mistério isso. Quando nós estávamos pensando na possibilidade da sucessão pastoral, nós, como não era de praxe, porque a nossa igreja era muito estável nessa questão, porque há 30 anos nós tivemos um pastor aqui, por 30 anos, isso não era uma realidade, não havia uma preocupação. Então nós não houve um letramento a respeito de como esse processo se dava. E nós tivemos o cuidado de chamar experts, pessoas que foram preparadas, que têm um conhecimento. Então, pastores e irmãos. Inclusive, hoje nós temos a presença do Jorge Carvalho. Faz assim, Jorge. Mais um fruto que essa igreja deu. Ex-membro de nossa igreja. Ele, inclusive, está escrevendo um livro, está fazendo o mestrado dele nessa área. E prometeu, que vai inserir essa iniciativa do letramento a respeito desse processo de sucessão pastoral. Porque isso é quase que uma ciência, porque não é fácil, existem procedimentos nessa caminhada. Hoje, como nós estamos em culto, em uma assembleia administrativa, um culto administrativo, eu vou tentar ser o mais breve possível para sobrar tempo suficiente para que a gente possa deliberar, muito embora eu imagine que os assuntos colocados sejam assuntos que a igreja tem muita maturidade para reconhecer e ultrapassar. Quando iniciamos nessa caminhada do processo, uma das indicações desses homens que aqui estiveram era que a gente, de alguma forma, trouxesse, a partir da palavra de Deus, alguns exemplos em que essa transição aconteceu, e nós já havíamos, quando houve essa indicação, nós já vínhamos fazendo isso aqui. Eu trouxe 2 pregações de sucessão em caso de morte, que foi a de Moisés para Josué, e que foi a de Judas Iscariote para Matias. E trouxe uma inter vivos, que foi a de Samuel para Saul. E hoje eu trago
para os irmãos um texto de Jeremias 3, 15 e 16. Está lá, o profeta Jeremias, sob o título Pastores segundo o coração de Deus. Eu trouxe uma imagem inicial para que os irmãos possam ter a noção desse tema. E falando desse profeta Jeremias, o profeta Jeremias era o profeta? Profeta? Eu não escutei o profeta? Mas ele também foi chamado de profeta traidor, porque ele anunciava que o povo seria cativo, e não só seria cativo para o povo, pelo povo da Babilônia, é que o povo que ali estava e que seria cativo tinha que se entregar. Jeremias é de uma cidade de sacerdotal, uma cidade chamada Anatote. Ele é filho de Ilquias. Ilquias é bisavô de Esdras. É uma família que representa toda parece a família do pastor Gemuel. Só tem pastor lá, né? Pastora, mãe é pastora. Homens dedicados ao sacerdócio. Ele é convidado então para uma missão enquanto ainda muito jovem, e ele reconhece essa condição, ele não olha para o outro lado, ele reconhece, ele se espelha, e quando é chamado, e é comum, quando você se depara com Deus a respeito de um determinado chamado, a primeira coisa que a gente acontece é que nós nos enxergamos. Nós vemos o quanto somos pequenos diante de Deus. Falar em pequeno, me lembrei do pastor que esteve aqui na semana passada, cabeça branca. O pastor Josimar veio aqui para orar por ele. E eu fiquei muito impressionado. Quase que eu deixo meu sapato ali, mas eu falei, é pura imitação. Mas os pastores que estão aqui, somos exercitados para todas as vezes que a gente sobe aqui, realmente deixar as nossas poeiras para baixo, para que de uma forma muito genuína a gente possa trazer efetivamente aquilo que o Senhor já comunicou no nosso coração para o seu povo. E é dentro desse quadro, Jeremias então, ele é ordenado a não casar, não ter filhos. O Senhor fala para ele, eu não quero que você tenha filhos, eu não quero que você se case e não tenha filhos, porque vai acontecer muita coisa ruim com o povo. Vai haver morte por fome, por doenças terríveis, destruição pelo inimigo. Isso acontece porque o templo de Jerusalém é destruído e o templo também é destruído. E, enfim, esse Jeremias, se você fizesse uma análise de coach, foi um derrotado, porque não houve uma conversão. Não houve uma conversão, mas houve uma coisa chamada obediência. Quando um pastor é chamado, é convocado para o exercício pastoral, ele precisa obedecer. Há uma característica muito interessante nos pastores, que também é preciso ter, que é a humildade. Ouvido, atento, às vezes para mudar o curso de uma trajetória. Bom, lá se vão alguns minutos dessa introdução, mas eu não queria deixar de passar, e vou passar, talvez até lendo, para que seja mais dinâmico. Texto de Jeremias 3, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor
ela jamais lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, dela não sentirão falta e não se fará outra. Eu vou começar de baixo para cima. A arca simbolizava a presença de Deus. E não querendo transformar o pastor que o Senhor envia como um ser a quem se deva idolatrar, mas quando assume a sua função com o coração entregue, devoto a Deus, essa arca que era um simbolismo já nem vai fazer mais falta. Porque através da vida desse homem, você pode reconhecer e conhecer um encaminhamento, uma seta para a vida eterna. É Ele quem dirige. O texto de Josué, capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, vai dizer, quando promete para Josué, eu vou fazer com que você faça com que esse povo herde a terra prometida. É assim que um pastor tem como uma meta, como um desafio. Mas vamos lá. A primeira palavra que se destaca é: vos darei. O Senhor promete que Ele vai dar. É uma promessa, um compromisso de Deus, portanto, se cumpriu, se cumpre e sempre se cumprirá. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. É um presente, é uma dádiva que revela graça. Por que eu digo que já revela graça? Porque muita gente, e acho que os teólogos concordam, que a graça se manifesta fisicamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas o Senhor já vem revelando graça durante toda a caminhada, toda a narrativa bíblica, você vê a expressão da graça. Porque o povo, então, esse povo que vai ser cativo, é imerso na idolatria e não se arrepende, mas ele promete que aquele que se arrepender realmente vai encontrar a solução, a salvação para a sua vida. A dádiva é uma manifestação, uma verdadeira manifestação da graça, o favor merecido. O termo vos darei deixa claro que não somos nós quem escolhemos, é Ele quem nos dá. Não há preço, portanto, não é preço que atrai aquele que cumpre o chamado. Então existe alguém que Deus já escolheu e que esse alguém vai pastorear um lugar. Portanto, é a voz de Deus que se manifesta no coração desse homem ou dessa mulher para assumir um lugar onde ele diz: eu vos darei. Vos darei o quê? Pastores. Há traduções que colocam como sendo governantes ou líderes. A ideia aqui é alguém que possa conduzir o povo aqui na terra, apontando o caminho para a eternidade, para a verdadeira Jerusalém, a nossa morada celestial. Ela começa aqui, portanto, não há desassociação entre o que essa pessoa é aqui na terra, entre os viventes, e o discurso que ele tem a respeito dessa eternidade com Cristo. Há de haver coerência, uma caminhada coerente que ajude você a interpretar e a desejar viver nessa eternidade com Cristo Jesus. O outro termo que me chamou a atenção foi apacentar. Ele escolhe pastores para pastorear. Gerenciar é uma outra função e posso classificar como uma menor classificação, menor desafio para ele. Quem apacenta, cuida. Quem apacenta, cura, ouve as dores, orienta, chora junto, se alegra, admoesta com amor, percebe as ameaças e protege.
Um gerente administra, um pastor ama. Às vezes, nós pastores recebemos algumas feridas, mas nós não podemos guardar rancor. Os pastores têm a consciência de que, ao tocar nas feridas das ovelhas, causa-lhes reações que machucam. Eles estão cuidando das ovelhas do rebanho do Senhor. É por isso que, quando Jesus vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. O critério nessa hora é o amor dispensado a Deus. Há duas virtudes que o texto nos traz: que eles apacentem, que eles pastoreiem com conhecimento e inteligência. Não necessariamente aquela inteligência ou aquele conhecimento adquirido nos bancos escolares. Bom que seja assim. Bom que seja assim. Mas se não for, esse não é o critério maior. Mas o conhecimento de que Paulo, lá em Colossenses 1:9, ou que Pedro vai falar, é do conhecimento de Deus que se expressa em revelar quem Ele é. Esse conhecimento suficiente em que ele consegue interpretar a palavra de Deus de maneira que você consiga ter uma noção de quem é esse Deus. Seja expressando, falando, ou seja no seu próprio viver. São pessoas inspiradas, iluminadas, que em contato com a palavra de Deus são capazes de revelar esse Deus e a sua vontade. Inteligência é mais que eloquência, é coerência entre o discurso e a prática. O que eu falo, eu esqueci o autor que vai delinear isso melhor. Biocosmovisão é aquilo que você enxerga como valores cristãos no viver diário, transformado numa prática. Lembrei-me da eleição de Matias, substituto de Judas. O texto vai falar que 2 homens foram selecionados: José o Justo e Matias. Se fosse pelo nome, pastor Josimar, José o Justo, já carrega no nome, mas o Senhor não olha o que está por fora. Ele olha o propósito que ele tem. É como se você tivesse no seu time de futebol um excelente zagueiro e um excelente centroavante. E você conseguiu uma diferença de 2 gols contra o adversário. Para aquele momento é melhor botar um zagueiro, para não tomar gol, manter o placar. Nesse texto que traz essa ilustração, em Atos 1, 15 a 26, o candidato precisava ter assistido o batismo de João e ter visto a ressurreição de Cristo. Esse pré-requisito deixou muita gente de fora, muita gente boa, mas era um pré-requisito. Depois de toda essa peneira, a escolha foi através de sorteio. Isso revela para a gente, e quem foi escolhido foi Matias. Revela para a gente que o método é um simples instrumento que Deus usa para realizar a sua vontade. Portanto, nesse
contexto em que nós estamos ao passar pelo processo de sucessão pastoral, e os pastores vão pregar, e eu acho que eu anotei aqui, ó, importante eu falar para vocês. Eu anotei aqui a agenda. Pastor Henrique vai pregar no dia 21, vai ter uma entrevista, e a igreja vai poder participar dessa entrevista. O conselho de líderes vai fazer as perguntas. A igreja vai poder fazer pergunta através do conselho de líderes. Se essa pergunta já tiver dentro do rol das 35 perguntas que a gente tem para fazer, ela já está contemplada. Se não, a gente vai inserir. Ele vai pregar no dia 22 de março, é um domingo, pela manhã e à noite. Depois vai pregar também na quarta-feira, e a igreja toda precisa participar. Depois o pastor Romão vai ter a entrevista no dia 28 de março, a igreja toda vai participar no mesmo molde. No dia 29 de março ele vai pregar pela manhã e à noite. E dia 1º de abril, que é uma quarta-feira, vai pregar à noite. E depois nós vamos escolher aquele a quem Deus preparou. E se a igreja não entender que nenhum dos dois eles aptos estão, mas talvez naquilo que Deus pretenda, não para esse tempo, ele vai falar ao seu coração. E nós vamos estar aqui firmes para prosseguir e fazer o que preciso for. Desenvolva a consciência de que você estará sendo usado por Deus para trazer mais um pastor para si, mais que um pastor para si, trazer um pastor para essa igreja. Um pastor para esse tempo, não se esqueça, é Ele quem dá, é Ele quem capacita. Quando Ele dá, o faz com um propósito de crescimento. Creia que o bom pastor cuida do seu rebanho e dá pastores segundo o seu coração. Que você seja instrumento, você e eu, para, com maturidade, com sobriedade e especialmente com paz no coração, você possa fazer a escolha convergindo com a vontade de Deus, que deseja dar pastores segundo o seu coração. Que Deus nos abençoe nessa manhã, e eu vou orar por vocês. Logo depois eu ia pedir para que não haja movimento, porque nós vamos participar desse novo momento de culto, que é a Assembleia propriamente dito. Vamos nos colocar de pé? Deus amado, louvado e engrandecido seja o teu santo e bendito nome. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Muito obrigado porque nós chegamos até aqui, debaixo da tua graça, da tua misericórdia que nos visitou e nos tem visitado, e creio pela fé que há de nos visitar por muitos e muitos anos. Senhor, toma cada coração, toma a igreja nas tuas mãos e cumpra a tua vontade. Nos ajuda nessa caminhada, nesse processo. Toma os pastores nas tuas mãos, toma cada um deles nas tuas mãos. Sê conosco, nos abençoe, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar.